Vamos lá, boa noite, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live Além do Mocho. Prazer estar com vocês aqui. Vamos esperar os nossos convidados aqui. Paulo Papais, Capela já prestigiando a gente, a Lilian. Oi Lilian, tudo bem? Como é que tá tudo aí em Miami? Temos audiência aqui internacional, muito legal. Pessoal, hoje a gente vai falar Silvia. Beijo, Silvia, obrigado. Reinaldo, muito bem. Reinaldo vai ser o próximo que eu vou convidar para fazer uma live aqui. Reinaldo, vai se preparando. Reinaldo já está se acostumando aí com o Instagram. Ele vai ser o próximo a fazer uma live comigo aqui. Isabela, beijo, filha. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Ontem nós tivemos uma queda na Selic. Estamos no menor índice histórico, né? E hoje a gente vai estar conversando aqui com o Fernando Baggio. Ele é header de investimentos da Avel, que é a corretora que eu uso, tá? Uma das duas corretoras que eu uso. E ele vai estar trazendo para a gente como você pode montar uma carteira, né, de investimento. E a gente vai explorar o Fernando. Eu já falei, eu acredito que não vai ser só uma live, né? Porque esse assunto é um assunto que muito interessa a todo mundo, né? Principalmente a classe de profissionais de saúde que está me acompanhando aí. A gente recebeu algumas perguntas, né? E a gente vai estar passando para o Fernando Baggio. E quem tiver pergunta também manda pergunta, manda pela interrogaçãozinha aqui, ó. O Paulo tá falando, Reinaldo, que quer ver você participar. Não subestime o professor Reinaldo. O professor Reinaldo foi meu professor na graduação, é um prazer ter ele aqui. Vera Papais entrou também. Vamos ver se o Fernando Baggio já está com a gente aqui. Mais uma vez, agradecendo aí, né, o apoio da Papais Associados. O Fernando Baggio não está ainda conosco na sala. Então vamos dar uma adiantada aí no assunto. Vamos compartilhando, vamos convidando pessoas para entrar. Vai dando coraçãozinho aí, porque aí o Instagram ele acaba divulgando mais essa live, né, até para quem não é inscrito no meu canal. E vamos compartilhando também, manda aviãozinho aí e convida as pessoas. Hoje a gente vai falar sobre investimentos, né? O Fernando ele é ex sócio da XP. E ele vai estar conversando com a gente sobre investimento passivo aqui. O que é investimento passivo? O que é investimento em ações? O Léo entrou, o Léo é meu corretor lá na Avel. Muito bem, Léo, prazer estar com você aqui. Eu estou esperando o Fernando, ele ainda não entrou. Nós estamos aguardando o Fernando Baggio entrar aí. Eu queria falar para vocês também das lives da próxima semana. Nós estamos quase chegando ao final dessa maratona de lives. Olha o Fernando aí. Fernando entrou. Fernando, eu já te chamo, já te adiciono na live aqui, tá bom? Boa noite para você, obrigado pela sua presença. Na próxima semana, foi até engraçado que hoje eu mandei eu postei sobre o Fernando Baggio, que é lá do Rio Grande do Sul, né? E o outro Fernando Becker, que é do Rio Grande do Sul também, que vai ser o nosso próximo convidado, que talvez esteja nos assistindo, vai ser o nosso próximo convidado. E ele falou, olha, já é a minha live? Não, a sua live é na próxima semana. O Fernando Becker é coach, é um dos maiores coaches lá do Rio Grande do Sul. A gente se conheceu em um evento do Anthony Robbins em Nova York. É um cara muito capacitado. Eu sigo ele, eu vejo todas as lives dele. E eu tenho aprendido muito com o Fernando. E ele vai trazer um pouco de coaching pra gente, né? E falando um pouco de vendas também. O Fernando é presidente da Sociedade Brasileira de Vendas, tá? Então a gente vai estar conversando com o Fernando na próxima terça-feira, às 19 horas, tá? Eu vou adicionar aqui o Baggio, né? O Fernando Baggio aqui. Vamos ver se dá certo, né? A gente está tendo alguns probleminhas aqui nas nossas lives. Vamos aguardar aqui o Fernando Baggio. Todo mundo de dedo cruzado. Aí, Fernando Baggio entrando. Vamos ver.
Fernando, vira a sua câmera para você. Você deve estar com a câmera virada para outro lado. Aê, garoto! E aí, tudo bom, Fernando? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Imagina, tá ouvindo bem a gente? Tá tranquilo? Perfeito, te escuto perfeitamente e quero saber se a minha imagem e o áudio estão legais aqui também. Tá tudo ótimo, tá tudo. Pessoal, vocês estão, todo mundo aí está escutando aí o Fernando. Tá tudo bem? Na última live nós tivemos um probleminha, né? E agora eu estou sempre fazendo essa pergunta. Tá todo mundo escutando o Fernando? Todo mundo me escutando? Tá tudo certo? Ótimo. O Paulo falou que tá tudo ótimo. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu só cancelar aqui, não sei como é que eu tiro esse negócio. Caramba, botei outra coisa aqui. Eu sou da década de 80. Legal. Não sei de melhores também. Legal. Tecnologia. Fernando, o Léo tá com a gente também, né? Já mandei um abraço aí pro Léo, agradecer ele, inclusive foi ele que apresentou a gente, né? O Léo é meu corretor lá na Avel, né? É a minha corretora. Fala pra gente um pouco, né, Fernando? Conta um pouco da tua trajetória, da onde que você veio e onde você está agora e qual é a tua expertise, né? Depois a gente vai começar a fazer algumas perguntas de prova aí pro Fernando. Vamos ver se ele está preparado, né? Já perguntei, falei com ele que vou fazer umas perguntas de radiologia, algumas perguntas de dentística. Ele falou que pode perguntar o que quiser. Então a gente vai começar a fazer algumas perguntas meio cabulosas para ele aí. Mas manda bala aí. Como é que é a tua trajetória, Fernando? Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Toda a minha trajetória e carreira foi no mundo corporativo, né? Eu trabalhei na Vivo, na Coca-Cola, e depois eu descobri o mercado financeiro através da XP, isso lá em 2007, onde eu comecei direto na matriz. A XP comprou uma pequena corretora no Rio de Janeiro e eu fui para lá para ajudar eles a implementar a corretora e acabei ficando, e já são 12, 13 anos de XP. Então, eu vi a XP nascer, conheço toda a história dela, conheço todas as pessoas, conheço o Guilherme Benchimol, que é um empresário sensacional, que é o presidente da XP, né? Sim. É uma pessoa que conseguiu criar um império sozinho, né? Começando do zero. A história dele é super bonita. Eu sei. Ele tem um livro, né? O Benchimol lançou um livro, né? Há pouco tempo atrás. Exatamente. E depois, quando eu entrei no mercado financeiro, comecei a me especializar no assunto, porque não tem como tu prosperar em qualquer profissão se tu não tiver conhecimento e não amar para suportar toda a pressão que aquele trabalho causa normalmente, né? É difícil tu fazer por muito tempo uma coisa que tu não gosta. Qual é a sua formação? Você formou em quê, efetivamente? Com muita vergonha, eu digo que eu sou um quase engenheiro que acabei mudando para administração no final do curso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria... Não tenha vergonha, né? Você pegou todo o know-how lá da engenharia e aplicou na administração, que está te dando muito resultado. Mas foi um pouquinho para conseguir o canudo, Marcos, que eu me arrependo profundamente. Mesmo. E a gente observa, né? Eu tenho o Jefferson, nosso sócio na Papais, o filho dele é engenheiro e está tendo uma carreira bem interessante aí nessa parte de finanças, né? Tá trabalhando num banco. Então, o pessoal da engenharia, eles têm um campo muito aberto, né? Na parte financeira, né? Então, você estaria mais ou menos nessa mesma direção, né, Felipe? A maior parte do nosso quadro aqui de profissionais são engenheiros e economistas. A matemática molda o profissional, ajuda muito no ramo financeiro, né? Então, ajuda bastante a gente aqui. Legal. Bom, a gente recebeu algumas perguntas, tá? Eu pedi para o pessoal mandar algumas perguntas aqui. A gente teve algumas perguntas, a gente vai tentar responder, né? E assim, eu quando entrei no mercado financeiro, né, alguns anos atrás, eu acho que eu comecei a dar os meus primeiros passos no mercado financeiro em 2011, mais ou menos, tá? Com pequenos investimentos, né? Aquela coisa, você conhece a minha carteira, né? Nós fizemos uma análise da minha carteira, você me deu uns feedbacks bem legais da minha carteira, inclusive nessa crise, né? A gente conseguiu manter ali um patamar de
perder pouco, né? Não é ganhar, né? É perder pouco. Hoje quem está perdendo pouco já está no lucro. Então, explica para a gente um pouco, o Fernando, o que é renda variável, o que é renda fixa, qual a diferença disso para uma poupança, para um CDB? Vamos falar bem o básico, cara, porque tem, assim, a gente tem dentistas, né, colegas que falam comigo, quando eu falo de ações, os caras falam, mas como faz, né? Então, vamos começar do beabá. Eu até falei antes de você chegar que essa vai ser uma live, cara, que eventualmente a gente vai ter que fazer outra, entendeu? Porque o mercado financeiro, quando a gente começa a entender um pouco, né, dessa dinâmica do mercado financeiro e você começa a ter alguns ganhos, que eu sempre falo que mercado financeiro você tem que sempre estar vislumbrando longo prazo, né? No mínimo, 5 anos. Hoje eu nem sei com essa crise aí, 5 anos já é um bom prazo, mas a gente conversou disso também na nossa reunião. Mas assim, se você quiser entrar no mercado financeiro para entrar hoje para sair no final do ano, não entra, né? No mercado financeiro de renda variável, eu tô falando. Então, conta pra gente, fala um pouco aí essas diferenças básicas, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda tem no Brasil pessoas que, eu não vou dizer que são pessoas que não são esclarecidas, a gente tem colegas de profissão, médicos, dentistas, que ainda tem dinheiro em poupança, né? Então é uma coisa que me foge realmente do entendimento. Então, fala pra gente, qual é a diferença hoje de uma poupança, né, para um CDB e até chegar numa renda variável? Aí a gente vai chegar no final da nossa live, eu quero que você tenha falado aí de o que é, como gerar uma renda passiva, né? Nosso tema aqui é como você gerar uma renda passiva para sua aposentadoria. Então, tá com você a palavra, tá com você a bola, Fernando. Só me dá uma ideia de tempo, Marcos, por favor. A gente só tem 1 hora. A live só tem 1 hora, tá? E com 59 minutos eles avisam que vai cair. Então, não pode passar de 55 minutos. O nosso prazo aqui, eu tenho trabalhado com os convidados de 45 minutos, tá? Então, 45 minutos, a gente começa a finalizar. Então, só para você entender mais ou menos a dinâmica aqui, tá bom? Ótimo. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante ter entendimento é que a gente está falando com profissionais da área da saúde, que normalmente são empresários, mas basicamente todos são autônomos, né? Basicamente. E quando a gente é um autônomo, o máximo que a gente tem, a gente está pensando em longo prazo, como tu falou agora há pouco, a gente está ancorado no governo para nos dar a sustentação de aposentadoria. A gente não somos, acredito que nessa live aqui não somos, na maior parte, funcionários públicos que têm a estabilidade e têm Não, viu, Fernando? Normalmente não. Meu público é bem de profissionais liberais mesmo, né? E eu acho que o ponto mais importante aqui é pensar no futuro. Então, entendendo o perfil do público aqui, teu e do público, acho que a minha primeira preocupação seria pensar longo prazo, aposentadoria. Bem, para a gente construir uma carteira de aposentadoria que nos gere renda no futuro, quando se aposentar, e que a gente possa utilizar o nosso dinheiro para nos ajudar a trazer renda e não diminuir o nosso padrão de vida, a gente necessariamente precisa ser muito Caxias para entender que formar poupança vai ser algo muito importante. E no meio do caminho, que esse dinheiro esteja com uma estratégia adequada para esse longo prazo. Porque a pior coisa que tem é chegar no final e depender de outras pessoas. Eu tive essa lição em casa. Meu pai, sempre muito medroso, sempre. Ele é empresário do ramo de caldeira. Ele tem uma pequena indústria de caldeiras. Então, ele sabia que se ele dependesse do governo para se aposentar, a renda ia ser muito baixa, o padrão de vida ia cair. Então, ele sempre se preocupou em fazer poupança para que quando ele se aposentasse, o dinheiro ajudasse ele no futuro. E é mais ou menos o que está acontecendo agora com ele. Bem, então, se a gente entender que é importante fazer poupança para o futuro, para o longo prazo, cuidar disso também, não esquecer isso, a gente tem que começar a pensar como que a gente vai montar a nossa carteira de investimentos. Legal. E aí eu entro no que tu falou agora, renda variável ou renda fixa. Basicamente, renda fixa vou emprestar o meu dinheiro para alguém e vou receber uma taxa em troca desse dinheiro. Simples assim.
sendo que a gente pode emprestar. Fixa que você já está pré-acordado, basicamente, é isso? Pode ser uma taxa fixa ou pode ser uma taxa que flutua com a inflação e mais alguma coisa. A inflação do ano mais 2%. Tipo, tá, okay. A taxa de juros do Brasil mais 1%. Varia, mas é uma taxa pré-acordada. Ok. Então, bem ou mal, isso vai crescer no tempo, né? Um pouquinho mais devagar, mas vai crescendo sempre. Quando a gente decide partir para um mundo de renda variável das ações, a gente está entrando como sócio de uma empresa, onde as ações dessa empresa que são negociadas na Bolsa de Valores, elas podem ter valorização ou desvalorização. E isso depende de muitos e muitos e muitos fatores que, com toda sinceridade, ninguém controla. Sim. E, com toda sinceridade, ninguém sabe o que vai acontecer. O exemplo atual, ele é muito bom para ilustrar isso. A gente vinha num momento de euforia, Brasil e mundo até. Bolsas sempre no topo histórico, tá tudo bem. O céu é o limite. Coronavírus, pandemia, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas uma coisa que é interessante nisso que você está falando, Fernando, é que nós vínhamos numa curva de crescência, né, numa curva crescente aí de ganhos nos investimentos, e isso, eu conheço histórias, tá, de pessoas que inclusive começaram a tirar dinheiro, por exemplo, vender imóveis, né? Nós conversamos sobre isso, lembra, na nossa reunião, e começaram a ficar alavancados, né, como você mesmo falou, né? Então existia uma percepção de que, assim, o céu é o limite, né? A gente vai botar dinheiro na bolsa de valores, né? E a gente vai ganhar dinheiro. E realmente vinha acontecendo de empresas como a Magazine Luiza, que tiveram ganhos aí de 300%, me corrija se eu estiver errado, né? Então, assim, e aí veio o coronavírus, né? E quem estava nessa situação, cara, tomou um tombo. A gente conversou sobre isso. Uma coisa que é interessante a gente falar, Fernando, às vezes a gente fala, por exemplo, eu quando eu entrei no mercado financeiro, eu falava assim, para que eu preciso de uma corretora de valores? Né? Você é de uma corretora de valores. Então, depois eu queria que você falasse um pouco também, né, sobre o que é uma corretora de valores. Às vezes as pessoas não sabem o que é uma corretora. Como que eu invisto na bolsa, né? Por que eu preciso de uma corretora de valores? Onde que eu compro ação, essa ação vai ficar onde? Vai me dar um papel? Tá, mas depois, isso aí a gente vai na continuidade. Mas continua que a tua linha tá bem interessante. Bem, então, quando a gente decide montar uma carteira de investimentos, que basicamente é o nosso trabalho, o meu trabalho e do Léo aqui, a gente tem que entender... O Léo tá aí do teu lado? Tá aqui do meu lado, claro. Então manda o Léo aparecer na live aí, dá um oi pro pessoal, né, Léo? Pelo amor de Deus, eu achei que ele tava na casa dele e tal. Não, tô acompanhando aqui o Léo, legal. Muito prazer, ó, pessoal, esse é o Léo, o meu corretor. Se precisarem de um corretor aí, eu tô à disposição para indicar o Léo. Grande figura, pai da Isabela, que por um acaso é xará da minha filha aqui também. Legal, Léo, prazer. Valeu, obrigado, Marcos. Bem, então, acho que não tem como definir nada sem entender as pessoas, sem entender o que elas precisam e qual é o objetivo delas. Todo o trabalho começa por aí. Então, me mostra uma ação, mas por quê? Tem necessidade? Não tem? Não, eu quero fazer uma carteira 100% de renda fixa, bem defensiva, mas eu pretendo me aposentar com tantos mil reais para ter tal renda mensal e a gente vê que não chega. Então, não adianta, a gente tem que fazer um trabalho forte de pesquisa, muito semelhante à área médica, onde o médico ele tem que entender... um diagnóstico, né? Você tem que fazer um diagnóstico da pessoa, né? Porque recomendar qualquer coisa por recomendar até pode funcionar, mas é vago. É vago, tu não cria um planejamento. E acho que o planejamento também faz parte da rotina de todos vocês, né? Qualquer profissional o planejamento faz Sim, parte. Então, eu acho que o trabalho começa por aí. Agora, as definições de renda fixa ou renda variável, eu acho que são posteriores. Baja, eu tenho 12 milhões, herdei, sei lá, construí, herdei, seja o que for. Tu precisa... E aí eu tá falando isso para você hoje, né, Baja? Pelo amor de Deus, né?
né? Não, Ó, Bajo, tô te ligando, ó, eu tenho 12 milhões aqui. Caramba, não fui eu sobrando que as liguei milhões para desse ele. mês. Não fui eu que liguei para ele e falei isso. Viu? Mas precisa, se tu já tem o patrimônio, será que a gente tem que colocar ele em risco ou é melhor preservar? Sim, Então, essas questões todas são muito importantes na hora de montar a carteira, entender o que a gente precisa, qual é o objetivo, né? Bem, dito isso, a gente tem todo o universo da renda fixa e da renda variável. Na renda fixa, a gente tem um problema atual, que é um pouquinho da tua chamada na live, né? sim, sim. Lá no final do governo Dilma, a taxa de juros estava em 14,25. Então, se a gente emprestasse o nosso dinheiro para o governo, ele nos entregava de retorno 14,25% ao ano. É aquele número mágico do brasileiro, 1% ao mês. Então, bem ou mal, ok. Mesmo que a inflação tivesse um pouco mais alta, né? Mas, ok, atendia. O problema é que, para o investidor, esses constantes cortes de juros, que é um fenômeno mundial, não é algo restrito doméstico nosso, a gente segue uma linha mundial de bancos centrais cortando juros, trouxe a nossa Selic para atuais 2,25. Sim. 2,25 ao ano, para aquele perfil conservador de investidor, ele acaba sendo descontado de taxas de administração de fundos, tira imposto de renda, sobrou pouco. E aí tu tem um grande... Bem pouco, né? E aí tu tem um grande dilema. O que eu faço? Porque qualquer coisa para ganhar mais, necessariamente a gente vai tomar mais risco. Pode ser muito mais risco ou menos risco, mas algum tipo de risco a gente vai tomar para conseguir ter um pouco mais de rentabilidade. Então, é uma situação que, com muita conversa, com muita explicação, não adianta... Acho que é raso também a gente só mostrar uma ideia, tem que explicar para todo mundo entender os riscos que existem por trás, porque senão há quebra de expectativa e o trabalho não prospera. Então, esse é o nosso, é o que está em voga agora, assim, mais ou menos. A corretora, ela entra para ajudar. Corretora, eu acho um nome feio. É verdadeiro, ele é... na verdade, a gente faz um trabalho muito... Na verdade, é o nome que é usado, corretora de valores. Não, nome, Mas hoje a gente usa sim. assessoria, né? Assessoria financeira. Claro. Mas o trabalho de assessoria, ele está ancorado numa corretora, que hoje as corretoras estão se especializando em serem shopping centers financeiros, plataformas de investimento. Então, tu vai ter todo um cardápio de renda fixa, todo um cardápio de renda variável, investimentos no exterior, vai ter todo um ambiente onde tu pode manejar e escolher para onde vai o teu dinheiro. A XP, que é a corretora que eu trabalho há 12 anos já, ela prosperou muito porque ela se ancorou num modelo americano, de uma corretora americana, que ela tinha por objetivo fazer tudo aquilo que o banco não faz. Essa corretora americana se chama Charles Schwab, talvez alguns conheçam. E esse modelo foi replicado aqui no Brasil pelo Guilherme, presidente da XP, dono da XP, e ela surfou isso de maneira pioneira. E cresceu muito. E ele, obviamente, que ele tem muita qualidade para continuar desenvolvendo ela e não ser ultrapassado por outros, né? Sim. Hoje na XP, então, a gente tem uma plataforma de investimentos que vai te dar acesso a títulos de renda fixa primeiro. Podemos emprestar dinheiro para o governo, para diversos bancos, o banco A, B, C, D, E, tem uma infinidade de bancos ali disponíveis para investimento, ou até mesmo para empresas. A gente pode emprestar dinheiro para Vale do Rio Doce, para Petrobras, olha só, e tantas outras. Então, é um ambiente que nos dá alternativas para a gente poder ajudar os nossos clientes investidores, né? No caso da renda variável, a gente acaba tendo acesso à Bolsa de Valores, onde a gente vai poder transacionar a compra e venda de ativos no mercado acionário. Ok, vamos explicar isso agora, tá? É assim, a gente fala, né, Felipe, não sei, eu acho que vocês falam isso de uma forma tão natural e às vezes as pessoas me perguntam, né? Uma coisa, aí eu falo, então, comprei umas ações, tá, você comprou? E onde tá, né? Como que funciona esse sistema de compra de ações, por exemplo? Vamos dizer que
uma pessoa que acabou de entrar aqui na live e falou assim, então, legal, achei bacana, eu quero comprar umas ações do Magazine Luiza. Como é que eu faço? Eu vou lá no Magazine Luiza e falo, eu quero comprar as ações suas. Explica esse sistema para o pessoal de uma forma bem simples, né? Para a pessoa entender. E aí que entra exatamente a Bolsa de Valores, a corretora de valores, os papéis. Explica para a gente de uma forma bem para todo mundo, né? Não para nós que já temos um pouco de vivência aí no mercado financeiro. Como que funciona isso? Legal. Basicamente, todas as corretoras do Sistema Financeiro Nacional estão ligadas na Bolsa Brasileira, tá? Que é a B3, ela se chama B3. Legal. Então, a gente abre conta numa corretora que se assemelha muito a um banco, porque tu vai ter uma conta corrente, é muito parecido. A gente faz uma transferência para a corretora e, através do sistema da corretora, integrado à Bolsa de Valores, a gente tem acesso a um home broker, o sistema, né? É o sistema. Um sistema onde tu tem a possibilidade de comprar, ver todos os compradores e todos os vendedores de um determinado ativo, Petrobras, Vale do Rio Doce, como é que está a negociação disso em tempo real. E é super dinâmico, né? Tu sabe que é super... oscila um monte. Então, ainda mais negocia... agora, né? Ainda mais agora, oscila diariamente, né? Antigamente tinha até menos oscilação, agora é menos, é muita oscilação. Tá, ok, continua. E através dessa conta, então, da corretora, a gente pode trocar o nosso dinheiro, que está na conta corrente da corretora, por ações da empresa que tu quiser, que qualquer um quiser se expor, comprar, né? Essa pergunta é super importante agora, que foi o que tu mais ou menos provocou, que é o risco também disso, né? Não o risco da ação valorizar ou desvalorizar, mas... Tá, mas peraí, Fernando, vamos lá, eu sou professor, sou chato pra caramba, viu? Você falou que eu podia te fazer perguntas, eu vou te fazer perguntas, né? Ok, eu quero comprar ações da Petrobras. O que é uma ação? É a menor fração da empresa. A ação vai ser uma partezinha da empresa. Então, quando eu compro uma ação da Petrobras, eu, de certa forma, me torno sócio da Petrobras. Na mosca. Basicamente, né, pensando assim, bem simples, de uma forma bem simples. Então, assim, por exemplo, se a pessoa que tem ações do Magazine Luiza, hoje eu estava vendo uma live da Luiza Trajano, olha, eu recomendo, é uma pessoa que realmente vale a pena seguir. Muito boa live que eu assisti, e ela estava falando sobre as ações, sobre a venda, sobre a quantidade. Hoje está valendo 3 bilhões no Magazine Luiza. É uma coisa assim, impressionante, né? Teve um crescimento absurdo agora na Covid, né? Porque eles começaram a vender muito mais. Então, a partir do momento que você compra uma ação, né? Vamos lá. Se eu comprei uma ação da Magazine Luiza, a ação da Magazine Luiza, ela chegou a valer menos de R$1, não foi isso? Ela chegou a cair, ela começou com R$16 quando foi lançada na IPO, né, pelo que eu lembro. Depois ela caiu a menos de R$1. E hoje ela vale quanto, a ação da Magazine Luiza? Você tem de cabeça? Eu não tenho. O Léo tem aqui do meu lado 100 e... Tem os splits, né? Splitou. Ou seja, se você comprou uma ação, vamos lá, se você comprou uma ação a R$1, tá? Ou a R$16, como foi, e essa ação tá valendo 160, você multiplicou por 100 o seu patrimônio. Se você tinha R$100, você multiplicou por 100 o seu patrimônio, né? Então, basicamente é isso, o que o Fernando falou. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio, né, minoritário ali de uma pequena parcela daquela empresa. E é importante a gente frisar que quando você se torna sócio, eu já fui sócio de algumas empresas, você é sócio no bem e no mal, né? Se a empresa crescer, você cresce. Se a empresa cair, você cai. Só que assim, as pessoas acham, Fernando, tem muita gente que fala assim, eu não vou comprar ação, porque se cair eu perco dinheiro, né? Não perde. Você só perde dinheiro com a ação se você vender, né? A gente estava conversando isso na nossa reunião. Então, se você precisar daquele dinheiro quando a tua ação caiu, ok, você vai perder dinheiro porque você vai ter que vender a preço de mercado e você vai se ferrar, né? Mas, se você conseguir, por exemplo, quem comprou a ação da Magazine Luiza, vou dar um exemplo, a R$16, a ação foi caindo. A pessoa, quando chegou em 5, ela ficou desesperada. Ela falou, meu Deus, eu comprei a ação a 16, está 5, vendeu. Perdeu dinheiro.
Só que logo depois essa ação foi, eu acho que 89 centavos, se não me engano, tá? Salvo engano. E hoje ela, quanto que o Léo falou que ela tá? 69,70. 69,70. R$ 70. Você comprou uma ação a 16 e agora ela tá 70. Ela multiplicou por 5, 4, né? 5, 4 vezes, alguma coisa assim. Então, assim, se você vendeu quando ela caiu, você perdeu. Agora, se você segurou na perda ou comprou quando ela estava caindo e depois você vendeu, cara, você está no melhor dos mundos, né? Então, o mercado de ação, o mercado de renda variável, como a gente diz, né? Ele é um mercado de longo prazo. E é um mercado que você não pode pegar o teu dinheiro e falar, olha, eu vou botar um dinheiro lá, como eu falei no começo da live, você não pode aplicar dinheiro no mercado de renda variável querendo tirar em 6 meses. Você tem que ter um longo prazo aí para você pensar, né, em ter alguma coisa. Uma outra coisa que eu acho bem legal, Fernando, e o Léo sabe que eu gosto bastante, o Léo de vez em quando me manda umas quentes aí, né, é o mercado de fundos imobiliários, né, fundo de investimento imobiliário. Fala pra gente o que é um fundo de investimento imobiliário. Para quem não conhece, né, vamos tentar explicar o que é um fundo de investimento imobiliário. Por quê? A gente falou isso também na nossa reunião. A gente estava conversando sobre imóveis, sobre compra de imóveis e tal. E aí surgiu essa questão, né? Muita gente no Brasil vem de uma cultura lá do português, né? Que tinha aquela cultura de, olha, o seguro é comprar imóvel, né? Vamos comprar imóvel, você compra 10 casinhas, né? Que os nossos avós falavam, nossos pais falavam. Se você conseguir comprar 10 casinhas e tiver 10 aluguéis, é a sua aposentadoria, né? Era isso que era o que tinha-se em mente. Isso ainda funciona? Isso não está tão bem assim? Quanto que está o rendimento de um aluguel hoje? Então fala pra gente um pouco sobre isso e sobre mercado imobiliário. Só que assim, você tem mais 15 minutos para falar sobre mercado imobiliário. Abrir a porta para você falar, porque é uma coisa... Eu estou pedindo o Fernando falar isso, e o Léo sabe disso, é um mercado que me atrai, tá? É um mercado que eu, por exemplo, ao invés de investir em imóveis, hoje eu tenho investimento em shoppings, eu tenho investimento em hospitais, eu tenho investimento em empresas, né? Então, é um mercado que é muito interessante, é uma coisa que você tem que, se você souber e se você tiver tempo, né? O risco é sempre no tempo. Se você não tiver pressa com o seu dinheiro, eu tenho 10 anos de formado, eu quero me aposentar daqui a 30 anos, daqui a 25 anos. Cara, vale a pena, né? Você tem um tempo aí para você não sofrer grandes perdas, por exemplo, numa pandemia, né, de Covid-19, como aconteceu. Fala para a gente um pouco, Léo, sobre mercado de fundos imobiliários, o que é. Bem mastigadinho, Léo. Desculpa, Fernando. Bem mastigadinho, bem basicão, bem basicão. Tá. O fundo imobiliário ele é uma alternativa intermediária entre a renda fixa e a renda variável. Ele se enquadra um pouquinho mais para a renda variável, porque ele oscila também, mas é um produto bem intermediário ali. Mas o conceito é o mesmo das 10 casinhas que foram compradas durante uma vida para que fossem alugadas nesse período e gerem renda para a pessoa que comprou as 10 casinhas. É o mesmíssimo conceito, só que através de uma estrutura mais moderna. Hoje, na Bolsa de Valores, a gente pode comprar cotas de um fundo imobiliário. Então, a gente dá o nosso dinheirinho e a gente recebe cotas desse fundo imobiliário. O que o fundo faz com esse dinheiro? Porque o fundo recebeu o teu dinheiro. O fundo ele vai comprar, por exemplo, um prédio comercial na Faria Lima, em São Paulo. Legal. E todas essas lajes comerciais ou escritórios para médicos, advogados, dentistas, salinhas menores, seja o que for, elas são alugadas. Sim. E o locatário ele paga o aluguel para o fundo e o fundo repassa esse aluguel para os seus cotistas, na mesma proporção do que cada um tem na sociedade do fundo imobiliário. Né? A quantidade de cotas que ele tem, né? Na quantidade de cotas, perfeitamente. Então, esse é um investimento interessante porque ele vai te trazer uma consistência de recebimento financeiro proveniente desses aluguéis. Isso é muito legal, né? Assim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu comprei o fundo imobiliário lá,
caramba, cai R$ 58 por mês na minha conta, né? Puxa, o que eu vou fazer com 50? Cai 58 porque você tem pouquinho. Se você for colocando mais, isso vai crescendo. Vai chegar um momento, por exemplo, hoje, eu estava conversando com vocês naquela reunião. Se você tem um apartamento aí de R$ 100.000, vamos fechar um número aqui, né? R$ 100.000, e você aluga esse apartamento, tá? Normalmente esse apartamento vai te dar 0,3, descontando imposto, né? Se você tiver, então você vai tirar quanto? R$ 300 por mês, é isso? 0,3? Eu sou dentista, né? Eu só sei contar até 32, então 0,3, tá? R$ 300 por mês, né? Então, você vai ter um retorno do teu investimento, ou seja, você empatou o teu dinheiro num apartamento, num imóvel, que é o seguro, né, dentro da mentalidade portuguesa que a gente tem, do brasileiro, né, em si, e aí você vai ter um retorno. Você deixou empatado o teu dinheiro lá, você, né, ficou com o teu dinheiro empatado, você deixou, e você não pode disponibilizar desse dinheiro com facilidade, né, que é uma coisa ruim, de certa forma, no imóvel. Mas ok, você comprou o imóvel para deixar lá e não vender. Aí você aluga esse apartamento, esse imóvel, essa sala comercial. Você vai ter R$ 300 por mês. Pô, legal, R$ 300 por mês. Só que tem um detalhe, né? Isso eu acho sempre muito importante a gente falar. Você tem a inadimplência do inquilino, você tem que pagar imobiliária eventualmente, né? Você tem que cuidar do apartamento, você tem todo o gasto ali. Então, assim, esses R$ 300, cara, você tem um trabalho para receber esses R$ 300 que de certa forma, é meio cansativo, eu acho, né, em termos de imóvel. Eu conheço pessoas, né, mais velhas que têm imóveis e ele cuida, ele vai lá, ele leva o pedreiro, ele faz, ele acontece, e você tem que lidar com aquela pessoa. No fundo imobiliário, no fundo de investimento imobiliário, por exemplo, você compra uma cota do XP Mall, né? Você está comprando um shopping. Quem vai administrar o shopping são eles, a administradora, ou eles que compraram o shopping todo. E no final do mês, lá, eles vão te dar o dinheiro, eles vão descontar a taxa de administração e tal. E uma coisa que é muito importante, tá, pessoal, que eu gosto de fundos imobiliários, né, fundos de investimento imobiliário, é isento de imposto de renda, tá? Essa parte de recebimento que você tem, ela é isenta de imposto de renda. Então, você recebe, é líquido. O que você recebeu é seu, tá? Então, é uma modalidade, como o Fernando falou, é uma modalidade que fica ali entre a renda fixa e a renda variável, né? Mas que me atrai profundamente. Só que existe risco, né? Como o Fernando falou, tem risco. Por exemplo, tinha um prédio da Petrobras lá em Macaé, né? A Petrobras saiu de Macaé ou desalugou o prédio era todo da Petrobras. O prédio ficou desalugado, ficou sem inquilino. Você não recebe e ainda tem os custos lá do prédio. Quer dizer, é um risco que você tem. Mas o risco é bem menor. Como o Fernando falou, tem prédios na Faria Lima, tem shoppings. É muito difícil hoje, por exemplo, com shoppings fechados, isso, né, deu uma balada nos fundos aí de shopping. Mas é muito difícil você ter, num prédio da Faria Lima que tem, sei lá, 200 inquilinos em salas, os 200 inquilinos saírem, né? Existem fundos que atuam em bancos, Banco do Brasil, Bradesco e tal, que aí é perigoso, porque pode sair, o inquilino sai e fica o prédio todo vago. Mas quando você compra uma cota de um fundo imobiliário que é de um prédio comercial ou de alguma coisa que seja mais diluída, como um shopping, ou um fundo que tem galpões logísticos, né? Vários, inclusive, que estão alugados para várias empresas, com certeza você está diluindo o teu risco. E outra coisa, uma coisa que é muito legal é assim, Marco, Fernando, eu estou com R$ 200 mil aqui, eu quero investir no fundo de imobiliário. Eu quero comprar um imóvel. O Fernando é meu amigo, ele fala assim, cara, não compra imóvel, compra um fundo imobiliário. Aí eu falo assim, não, então vou fazer assim, eu vou pegar 100 mil e vou aplicar no imóvel e 100 mil eu vou aplicar no fundo de investimento imobiliário. Compro um imóvel mais barato e tal. Daqui a 2 anos, tá? Daqui a 2 anos eu quero... Cara, eu preciso do dinheiro. Eu preciso desse dinheiro. Eu preciso, sei lá, pagar a faculdade da minha filha, né? Sei lá, reformar minha casa.
Eu ligo pro Fernando e falo, Fernando, eu preciso daquela grana. Ele faz um comando, o dinheiro vem para tua conta, pelo valor que está lá da cota. O imóvel que você comprou, você vai demorar, às vezes, 6 meses para vender aquele imóvel. Ou você vai queimar o imóvel por um valor bem abaixo de mercado para você conseguir dinheiro rápido. Tá? Então, é importante que vocês saibam que existe uma liquidez muito grande, né? Tanto em ações. Você precisou do dinheiro, você dá um comando no teu home broker ou liga pro Léo lá, fala, cara, eu preciso da grana, vamos dar uma agilizada nisso daí. Lógico, tem todo... É muito complexo, mas o Fernando está aí, o Léo está aí para explicar para quem precisar. Mas, assim, dos investimentos que me atraem e que vários amigos, a gente tem conversado, tem um grupo de investidores aí que a gente conversa, os investimentos que mais têm me atraído são realmente fundos imobiliários, algumas debentures, né? De vez em quando o Léo me liga, tem uma debenture aqui, tá? Ele me segura uns 20 anos, né, nas debentures. O Léo é terrível nessas coisas, né? E a gente tem diversificado. O mais importante dentro eu acho que no mercado imobiliário, primeiro, é você ter uma corretora que você confie, pessoas como o pessoal da XP, que te dão assessoria, que estão sempre ali com você. Quando acontece alguma coisa, ele te liga, o Léo está sempre comigo. E você entender o mínimo ali para você não estar com o teu dinheiro na poupança. Faz uma conta para a gente aí, Fernando. Se a pessoa que hoje tem dinheiro na poupança, com a taxa que tem, o que está acontecendo com esse dinheiro dela, cara? Se a gente tem o dinheiro aplicado na poupança hoje, eu vou arredondar, tá? A gente vai com os juros a 2,25, a gente vai conseguir, vou ser generoso, 2% ao ano. Num fundo imobiliário, como o fundo ele tem um volume financeiro bem grande, ele consegue fazer ótimos negócios normalmente, bons negócios. E a gente consegue trabalhar com 7, 8, até mesmo 9% ao ano alguns fundos imobiliários hoje, isentos de R. Então, isentos de R, exatamente. Tem muita gente que fala, não, eu vou investir na poupança porque eu não pago imposto de renda, né? Mas não paga nada, né? Não adianta. Você não ganha nada, pô. Então é melhor deixa o dinheiro embaixo do colchão. Hoje em dia tá mais valendo a pena deixar o dinheiro embaixo do colchão do que botar na poupança. Mas esse é o negócio do banco. O banco, ele capta dinheiro das pessoas físicas, do poupador, pagando um pouquinho para o poupador e empresta no cartão de crédito era isso que eu ia falar. Tem gente que tem dinheiro na poupança, cara. Eu já tive amigos que eu falei, cara, não faz um negócio desse. O cara tá com dinheiro na poupança lá parado. Sei lá, esqueceu o dinheiro lá, deixa, não. Eu tenho uma poupança. E tá pagando juros no cheque. Ou tá pagando juros, meu. Não dá, sabe? É assim, uma coisa impensável isso. Então, hoje em dia, cara, você tira da poupança. Eu acho que nem devia ter, eu sou radical, não devia nem ter poupança no Brasil. Porque a poupança é uma coisa que está arraigada aí na memória popular, que é uma coisa segura, que é uma coisa que o governo não mexe, que aí o Collor vem lá e arranca a poupança de todo mundo, lascou todo mundo, né? Mas é uma coisa que as pessoas acham, não vou pagar imposto de renda. Cara, tem um monte de coisa que você não paga imposto de renda. É só você aprender ali, se inteirar um pouco do mercado financeiro. Hoje tem livros que começam numa linguagem muito simples, explicando. Então, assim, é importante quem... Marco, mas hoje, caramba, eu não tenho dinheiro para ir, eu também não tenho. A gente vai juntando. O dinheiro a gente consegue aos pouquinhos, sabe? Eu lembro que a minha primeira poupança, né, poupança mesmo, eu tinha 20 e poucos anos, eu já colocava dinheiro na poupança. Então, assim, eu sempre tive essa mentalidade de... Até porque eu vim de uma família muito humilde, né? Então a gente já passou por alguns perrengues, né? Como você falou, lá do seu pai também. Então, assim, eu falo, cara, o que eu passei eu não quero para minhas filhas. Então eu quero alguma coisa melhor. Então a gente sempre tem esse cuidado, né? Uma coisa que o Fernando falou é que, assim, a corretora ela é meio que um banco. Eu entendo que a corretora é um banco, né, Fernando? Porque hoje, por exemplo, antigamente eu tinha que fazer uma transferência para a conta da corretora, aí a corretora transferia para uma conta minha lá, alguma coisa. Hoje, as corretoras já têm contas correntes, né, dos próprios. A minha conta na XP é uma conta de um banco, a minha conta em outra é conta de banco. Então, você já faz uma transferência direto, né, para a conta corrente. Então, basicamente, pessoal, a corretora, né, é o lugar que você vai comprar a tua ação e ele vai negociar. Você não pode negociar uma ação diretamente na Bolsa de Valores.
Você tem que negociar, você tem que ter um intermediário autorizado pelo governo, né? Basicamente é isso. Você tem que ter uma pessoa, uma instituição autorizada pelo governo. E quando você compra uma ação, né, que o Fernando falou com muita propriedade, você está comprando um papelzinho. Antigamente, né, eu estava lendo a história das ações. Antigamente, quando você comprava uma ação, você ganhava um papelzinho, né? Você tinha um ticket, né? A ação mesmo. Você chegava, as corretoras iam lá, pegava a ação, levava, guardava. Isso hoje é eletrônico, né? Hoje é tudo eletrônico. Hoje as nossas radiografias, né, Capela, são eletrônicas. O Jefferson está presente, pessoal. O Jefferson chegou cedo hoje na live aí. E obrigado, Jefferson, pela sua participação. Tá? O Jefferson é um amigo nosso aí que ele nunca vem. Ele sempre dá uma desculpa para chegar atrasado na live. Mas hoje ele está aqui. Muito obrigado, Jefferson, pela sua participação. Tá? E assim, hoje você tem tudo eletrônico, tá? Então você não fica com papel, você não tem um ticket que você recebe, você tem... o Jefferson está dando risada. Os alunos aí, ó, o Evandro, né, tá com a gente aí também. Tem um monte de alunos que tá entrando, gente. Obrigado pela presença de vocês aí. Manda coraçãozinho pra gente aí, porque isso aí impulsiona. Vocês estão gostando dessa live, manda coraçãozinho e convida seus amigos também para essa live, tá? Então, basicamente, né, ó, o Capela tá falando aqui, recebi o título físico, me lembro das ações do Banco do Brasil, dos meus avós, né? Você recebia realmente um título. Eu lembro, eu não lembro, mas eu sei, né? Quando antigamente a gente chegou a pegar esse tempo, né? O Fernando também, mais ou menos a minha idade, que quando você comprava um telefone de qualquer, você ganhava ações, cara. Né? Você ganhava ações da Telefone, não era Telefone, Telesp. Né? Eu não sei como chamava aí no Rio Grande do Sul, né? Você ganhava ações, então você tinha uma participação, né? Olha, a Sandra Zaparoli, nossa querida contadora, entrou aí também. Reinaldo já saiu, Reinaldo deve ter cansado, Paulo, tá? Já abandonou a gente. Então a gente recebia ações, e essas ações você era acionista. Muita gente que comprou telefone da antiga Telesp, Telerge, né? Se perdeu porque tinha ações aí, nem sabia que tinha ações. Quando você comprava um telefone, você podia vender esse telefone e você continuava com as ações, né? Tinha todo um processo aí. E isso hoje é tudo muito eletrônico. Hoje, nós temos uma facilidade tão grande que você consegue comprar ações de empresas americanas, né? A gente consegue atuar na Bolsa dos Estados Unidos. Então, tem uma série de sacadas aí que você tem, né? Que você pode fazer, por exemplo, de repente você acha que o real está desvalorizando muito, e está desvalorizando muito, né? Realmente, a gente está no 5,36 hoje, eu acho que bateu. Se você tivesse comprado ações da Apple, por exemplo, na Bolsa Americana, né? Você estava com o teu patrimônio em dólar, né? Então, tem uma série de... o Capela está falando que a Telesp, né, é um bom exemplo, realmente. Então, hoje, quem tem ações fora do Brasil, já é possível, né, negociar, inclusive, DDR, né, pela B3 lá, você está com o teu patrimônio menos fragilizado do que quem está simplesmente com ações aqui no Brasil. Mas, assim, eu sou um eterno otimista, tá, Fernando? Eu acho que pela nossa conversa lá naquele dia você deve ter percebido isso. Eu acredito que a gente tem muita coisa para melhorar. O mercado está se recuperando, a gente já chegou em 97, agora não sei se está em 92. Mas, assim, é oscilação normal, né? As pessoas vão voltar a comprar, as pessoas vão voltar a sair, as pessoas vão voltar ao shopping. Minhas filhas estavam agora conversando com a mãe aqui. Olha, o shopping Catarina já abriu, a gente precisa ir lá, né? As pessoas estão ansiosas para comprar, então a gente precisa realmente voltar a consumir, né? Para a gente ter, voltar, as empresas voltarem a gerar renda. O Paulo César está perguntando aqui, qual a perspectiva para o mercado acionário neste momento? O que vocês aí da XP falam para a gente? Qual é a perspectiva do mercado acionário? Perguntinha boa essa, hein? Perguntinha de prova. Só tem 5 minutos para responder. Paulo perguntou bem no final. Pô, Paulo, pergunta antes, né? Vamos lá. Antes da pandemia, a Bolsa chegou a bater o pico de 20 e poucos mil pontos. 120 e poucos mil pontos. 20 mil eu infartava, né? Se eu tivesse 20 mil.
Aí, Marcos, aí veio o coronavírus, pandemia, uma projeção de menos 6,5 para o nosso PIB. E a Bolsa já está arrumando para isso de novo, para os 120 mil pontos. Está em 100 agora, quase 100. É verdade. Olha, é muito difícil nesse momento fazer qualquer previsão. Particularmente, eu sou um pouco mais defensivo e eu lembro que você conversou comigo, o Fernando é um cara bem defensivo, e eu gosto muito dessa linha também, né? Que você não pode ir com muita sede ao pote. Legal. Assim, existia uma perspectiva, né? Uma expectativa de que a Bolsa chegasse a 150, né? Até o final de 2020, né? Só que agora caiu. Eu acredito que a gente deva chegar no 120. Olha, eu sou dentista, tá? Eu estou chutando aqui. Eu não estou falando para ninguém entrar na bolsa, tá? Mas é um mercado que realmente tem uma possibilidade. O Capela está fazendo umas perguntas bem interessantes aqui, Fernando. Não sei se você está vendo aí os comentários. Ele está perguntando quando a gente compra ações nos Estados Unidos. Fala para a gente rapidinho aí como que funciona esse mercado. Eu não sei se é só via DDR, né? Não lembro se é DDR mesmo. Como funciona? A gente tem a parte internacional da corretora, que a gente abre uma conta lá fora, Tá. a gente manda o dinheiro para a corretora aqui no Brasil, transfere para fora, obviamente que dolarizando o dinheiro nesse processo. Tudo declarado. Dinheiro com origem, obviamente que a Receita fica de olho, mas se o dinheiro é teu e tu tem origem do patrimônio, nenhum problema. Legal. Leva o dinheiro para fora, investe na bolsa lá de fora, resgata, devolve para o Brasil, declara teus impostos, tá tudo certo. Viu, Capela? Depois eu vou te passar o contato do pessoal da XP lá, que são os meus corretores, aí você já fala com eles e começa aí a mandar essa bolada lá, como diria o doutor Papais, mandar essa bolada para os Estados Unidos, vamos mandar essa bolada para lá, né? Fernando, cara, a gente está arrumando aqui para o final, tá? No final da nossa live. Cara, foi fantástico. Para mim, realmente, é sempre um aprendizado. Para mim, mercado financeiro é sempre um aprendizado. Você, o Léo, são pessoas aí que realmente sempre estão muito solícitos, né? Sempre, nós fizemos aquela análise lá, me abriu uma série de horizontes. Eu falei para você... Eu contei uma coisa pro Léo e pro Fernando quando a gente fez a nossa reunião, né, via Zoom, que no início da pandemia lá, no início do coronavírus, eu fiquei 45 dias sem abrir o meu home broker. Eu não quero saber, o que acontece, né? Cara, se você, no meio de um caos mundial, foi um caos, você vai lá e vai mexer em ação, você vai lá e vai vender ou vai... Não, cara, sossega o facho, né? Fica na sua, né? Então, foi uma boa ação que eu tive, né? Eu acho, pelo menos, foi uma boa ação. E isso minimizou as perdas, né? Eu acho que houve perdas, mas a gente tem noção de pessoas que tiveram perdas muito maiores. Então, assim, se você deixou de perder, você já está ganhando, né? Então, na minha concepção, né, foi uma ótima ação que eu tive e com a ajuda do pessoal da XP. E assim, eu vou dar um depoimento aqui, né? Não estou ganhando nada, XP não está pagando nada, mas das corretoras que eu já trabalhei, tá? Eu já trabalhei com 3 ou 4 corretoras, a Avel e a XP, na figura do Léo, principalmente, tem sido realmente a melhor opção para mim, assim, a pessoa que tem mais me dado boas direções, né? Eu acho que num momento de crise, principalmente, é importante você ter alguém que fala assim, cara, segura as pontas, ou cara, vai fundo. E eu tenho conseguido bons resultados, tá? Então, agradeço ao Léo, né, que está com você aí do seu lado, participando com a gente remotamente aí do lado, e ao Fernando, né, pela participação aí, uma live conjunta aí com o Léo também. O Léo só tá aparecendo a cabeça. Obrigado, Léo. Obrigado por ter me apresentado aí, o Fernando, né? E ter me trazido toda aquela informação lá, né? Que a gente conversou. Eu agradeço enormemente a vocês. Quem quiser o contato do Fernando, o contato do Léo, manda um direct para mim. O Fernando, o teu Instagram é Fernando Baggio. Fernando.baggio.ágil.
Tá? Eu prefiro o telefone e o e-mail. Eu sou da década de 80, sabe? Não... Ele, é da década, ele tem ações da Telesp. Ele tem ações da Telesp ainda. Ele No não tem papel. ações do Instagram, do Facebook. Ele tem ações da Telesp. Não, mas ok. Nós temos o Instagram da Avel também, tá? Quem quiser o contato do Léo, só me pedir no direct. Vai ser um prazer passar, tá, para vocês. Eu agradeço imensamente aí a participação de vocês dois, né? Despender o tempo de vocês. O Léo podia estar com a Isabela lá, tá aí na XP ainda, dando essa canja para a gente. Obrigado pela participação de vocês. Tá? O Felipe tinha perguntado aqui alguma coisa, deixa eu só ver. O Felipe foi o nosso entrevistado da última semana. Tá? Ele está perguntando, não dá para dolarizar parte do patrimônio a partir de um OP via corretora aqui? Eu não sei o que é OP. Uma operação, eu acho, né? Via corretora aqui? Ele está perguntando isso. É um processo bem burocrático até, porque mandar dinheiro para fora não é uma coisa simples, o governo não facilita. Obviamente, possível, legal, sem nenhum problema, mas tem que fazer uma remessa financeira para o exterior. Entendi. Mas você, por exemplo, o que é DDR? Como chama aquelas opções que você tem de comprar posições? Hã? BDR. BDR. Mas BDR é só para investidores qualificados, não é isso? Sim. Aí é outra live, pessoal. Aí é outra live, a gente vai estourar o tempo aqui, tá? Investidor qualificado tem uma série, a operação, o Felipe está falando. Felipe, depois a gente conversa, eu te explico, eu vou te passar os contatos aí do Léo, você conversa com ele, tá? Investidor qualificado é um outro esquema, né, que eu descobri faz pouco tempo também, eu não sabia nem o que era isso. Hoje eu, né, tenho essa possibilidade, mas tá, outra live. Nossa live vai acabar, tá? O Instagram vai derrubar a gente. Cara, obrigado a vocês dois, obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui. Essa live vai ficar gravada, tá? Fernando, Leonardo, vai ficar gravado lá no meu Instagram, no IGTV, tá? Foi um prazer, muito obrigado, cara, e não tem nem o que falar. A gente vai ter que marcar outra live que ficou muito assunto pendente aí, tá bom? Valeu, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Um abração. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa Boa noite. noite. Bom, pessoal, foi isso. Falamos aí, né, sobre investimentos. É um assunto muito vasto, é um assunto que realmente fica difícil a gente falar em uma hora. Muito instrutiva, né, a nossa live aqui. Eu acho que é um assunto bem interessante. Uma coisa que é interessante você pensar que não é preciso você ter R$1 milhão para você investir. Você pode começar com R$1.000, com R$100, tá? Mas é importante você ter principalmente no Brasil, né? Você ter um planejamento financeiro para que você tenha uma aposentadoria que realmente a gente não pode contar com o governo, né? Não dá para contar com o INSS, né? INPS antigamente, o famoso INPS, tá bom? Foi um prazer, tá? O Paulo está falando que está ficando gravado também lá no site da Papais. Mais uma vez agradeço aí a Papais Associados pelo apoio que está dando aí na nossa live. A gente está também com o nosso programa de coaching, tá? A gente está com inscrições abertas para o nosso programa de coaching para dentistas. Estou recebendo bastante contato das pessoas e a gente vai começar a selecionar as pessoas para esse novo programa de coaching para dentistas. Se tiver interesse, entre em contato via direct ou manda um e-mail para mim. Tem lá no Instagram, tem os contatos. Tá bom? Foi um prazer, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, pelas perguntas. E na semana que vem estaremos com o Fernando, que não é o Baggio, mas é o Becker, que é gaúcho também. E a gente vai falar um pouco sobre coaching e a gente vai falar um pouco sobre vendas também, porque o Fernando é o presidente da Sociedade Brasileira de Vendas. O cara não é fraco. Não percam, terça-feira, 19 horas, aqui no Além do Mocho. Foi um prazer ter você conosco aqui. Um abraço.